O texto tem como função social fazer uma crítica à desonestidade e ao oportunismo que, mesmo um século após a sua escrita, ainda estão muito presentes em nossa sociedade. Lima Barreto ainda divide a sociedade em três tipos de pessoas. Primeiro grupo, aquelas pessoas que usam do dom de mentir para se dar bem e ainda assim não sentem nenhum tipo de arrependimento. No caso, o protagonista, Castelo, é quem representa esse grupo. Já o segundo grupo são aqueles indivíduos que não se sensibilizam e não se incomodam com as falsidades, e até mesmo por falta do dom de mentir, admiram quem engana. No caso, o amigo do protagonista, Castro, e a população em geral que admirou o Castelo é quem representa esse grupo. Já o terceiro e último grupo são aquelas pessoas que são as vítimas das mentiras, que por ingenuidade ou por ignorância não desconfiam e são enganadas. No caso, o barão de Jacuecanga e todos aqueles setores, por exemplo, o Congresso que convidou o Castelo para falar sobre o javanês, é quem representa esse grupo, que foi enganado sem desconfiar de forma alguma. O Homem que Sabia Javanês é o texto de Lima Barreto que conta a história do Sr. Castelo, um homem que, apesar de ter mentido a vida toda, conseguiu bastante dinheiro e rankings como de cônsul. O texto acontece quando o Sr. Castelo conta sua história para um amigo em uma confeitaria, de como, apesar de nunca saber realmente falar javanês, virou professor. A história conta que ele havia descoberto um cartaz procurando um professor de javanês. Apesar de não saber a língua, foi para a biblioteca e, após descobrir falar umas 4 palavras em javanês, já se considerou apto para virar professor. Ao chegar no trabalho, descobriu que tinha que dar aula para um idoso que procurava saber javanês para decifrar uma carta que foi passada de geração em geração que estava escrita em javanês. Após alguns meses de aula, o idoso desistiu e pediu para o Sr. Castelo lê-la para ele. Apesar dele não saber falar javanês, inventou uma história sobre o que a carta realmente falava. O genro desse homem ficou impressionado com suas habilidades e o deu o ranking de cônsul. Com esse ranking, conseguiu viajar para vários países, aí até mesmo para a Europa. E, apesar de ter conseguido tudo isso apenas com mentiras, nunca se sentiu mal. E é isso que a história conta. No conto O Homem que Sabia Javanês, nós vemos o personagem Castelo crescendo e subindo degraus das hierarquias, contando mentiras. A mentira central do texto é que ele sabia javanês. E com isso, e sendo apadrinhado por um barão e enganando o barão, falando que sabia javanês, ele consegue inúmeros cargos, inúmeras visitas e inúmera quantia de dinheiro, sumindo vários regalos na hierarquia brasileira, mesmo não possuindo tal conhecimento, que é o javanês. Ele não sabia basicamente nenhuma palavra de javanês. Com isso, nós traçamos aos tempos modernos, em qual ainda existem pessoas que usam os mesmos artifícios que o Castelo usa para conseguir crescer na vida. Muitas vezes são políticos, muitas vezes são empresários, muitas vezes são pessoas que são líderes, assim, como posso dizer, e elas, através de mentiras, conseguem sobressair das hierarquias das empresas, das hierarquias da política, das hierarquias dos governos, dos cargos, e conseguindo crescer, crescer e crescer até chegar num patamar semelhante ao de Castelo, sendo conhecidos mundialmente pelo seu conhecimento sobre tal assunto. E isso é errado em vários livros, é uma atitude antiética
diante as profissionais que realmente sabem do assunto, mas estão sendo substituídos por pessoas que não entendem nada do assunto e estão lá só por causa da manipulação e para ganhar dinheiro. E fama, reconhecimento, tanto qual seja o seu objetivo. Lima Barreto tinha o costume de escrever usando a linguagem mais coloquial, já que este veio dos subúrbios do Rio de Janeiro. Também caricato, o personagem Castelo, ele possui uma personalidade muito presente no cenário do Rio de Janeiro, já que ele era representado como oportunista e malandro, né? E essa malandragem foi bem representada na hora de escrever as falas dos personagens, as gírias, expressões e figuras de linguagem no geral.